estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar pra vocês o meu testemunho da minha conversão, né? Como eu aceitei Jesus, como foi eu conhecer a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Lá em Salmo 139, 13, se eu não me engano, diz assim: Tu criastes as minhas entranhas e me formaste no ventre da minha mãe, né? Ou seja, ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha planos de salvação para nossa vida, né? Então, é sobre isso que eu vim falar, né? Sobre o plano de salvação de Deus na nossa vida. E Deus, ele tinha um plano de salvação na minha vida. Então, eu vou começar lá desde o início, né? Para vocês entenderem melhor. Nasci em uma família católica, minha família toda sempre foi muito católica. A gente não era aquele católico praticante, aquele católico que estava ali na igreja, né, na missa todos os domingos, mas eu ia na missa, né, e a gente acreditava em Deus, porém a gente não colocava Deus como nosso único e suficiente Salvador. A nossa família acreditava muito em santos, colocava os santos em primeiro lugar, não era Deus. A gente tem que ter o nosso Deus como nosso único e suficiente Salvador. Como eu falei, não era aquela família praticante, que estava ali na missa todos os domingos, mas a gente praticava. Fiz a primeira comunhão, né? Eu fiz a crisma, eu fiz aquele treinamento que a gente faz tipo um curso, né? Eu não sei como é que fala lá, até esqueci como é que fala, mas a gente faz aquele tipo um curso, né? Que você vai ali pra você fazer a primeira Eucaristia, pra você fazer a crisma. Eu fiz tudo isso, eu fiz todo esse processo, né? Tem fotos, experiência na minha vida, né? Porque a gente seguia ali, né? O ritual, né? Da família, que a família era católica, então era uma tradição da família, né? Nem ritual, era uma tradição da família, né, da nossa família, todo mundo se batizou, todo mundo passou pela Eucaristia, né, primeiro Eucaristia, depois Crisma, enfim, e eu passei por todo esse processo, né, acho que com 10 anos eu fiz a minha primeira Eucaristia, com 15 anos eu fiz a minha Crisma, e até então eu não tinha contato nenhum com pessoas cristãs, né, com pessoas crentes. Naquela época nós morávamos no interior, minha família era do interior, então lá era muito difícil. Hoje em dia, graças a Deus, o evangelho se expandiu muito, né, hoje em dia o evangelho se expandiu pelo Nordeste, pelo interior do Nordeste, que naquela época era muito difícil. E naquela época nós não ouvíamos falar em crente, sabe? Era muito difícil você ouvir falar, fulano é crente, sabe? Na onde eu morava, no interior, não tinha as igrejas evangélicas na cidade, provavelmente tinha, mas a gente não tinha contato. Nós não tínhamos contato com evangélicos, não. A gente ia muito naquelas procissão que tinha, né? Eu vivia muito isso com a minha família desde pequenininha. O mês de janeiro inteiro, praticamente, eles têm a festa de São Sebastião, que fala, né? Que é o padroeiro da cidade lá, e a gente ia, a gente participava, enfim, só pra vocês entenderem, né, ali o contexto antes da minha conversão, que eu era uma pessoa assim, que eu era católica, não praticante ali firmemente, mas eu estava ali, né, nos acontecimentos ali que existiam na cidade, na parte religiosa. Deus, ele tem um plano de salvação, né, que ele é o único e o suficiente salvador da nossa vida. Quando eu fiz 18 anos, eu fui morar com a minha tia lá em Belém. Até então, eu não tinha nenhum contato com crentes, com pessoas crentes. Morei 2 anos lá em Belém com a minha tia. Ela também era católica, enfim, não praticante, enfim. Eu tinha uma amiga da escola e ela era evangélica, né? Ali foram as primeiras pessoas que eu tive contato ali de evangélicos, né? De cristãos ali. E aí ela sempre me chamava, vamos na igreja comigo? E eu falava assim, não, eu não vou. E eu sempre falava não, sabe? Eu sempre dava um não pra ela e ela sempre me chamava. E aí um dia ela falou assim, vamos, hoje vamos no ensaio, já que você não quer ir no culto comigo, vamos no ensaio da mocidade, né, dos jovens. Eu falei, tá bom, então vamos. E eu fui nesse dia com ela. E quando eu cheguei lá, irmãs, eu fiquei chocada. Foi a primeira vez que eu... Não, peraí, um pouquinho antes, que eu esqueci de um detalhe. Tinha uma outra amiga também da escola, que ela me chamou pra mim ir na igreja dela. Vamos na igreja comigo? Eu nunca ia também. E esse dia a gente saiu da escola, e ela falou assim, poxa, vamos na igreja? Tá tendo culto agora. Eu falei, vamos. Minha gente, eu fiquei chocada esse dia. Eu fiquei traumatizada. Eu não vou falar aqui o nome da igreja, né? Por respeito, né? Claro. Mas eu fui esse dia pra essa igreja com essa menina. Chegando lá, eu fiquei traumatizada. Porque eu falei, meu Deus, eu nunca entrei numa igreja evangélica. A primeira vez que eu entrei, deu medo, gente. Deu medo, juro. Aquele dia deu medo, eu fiquei assustada. Eu não dormi a noite assustada. Porque era um dia de campanha de libertação. E era, menina, esse dia era demônio caindo pro lado. É o que, meu anjo? Era demônio falando no microfone. Era o pastor expulsando demônio. Menina, foi terrível. Chegou uma hora que eu não aguentei. Eu falei, mulher, vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Que lugar pesado. Em vez de eu me sentir leve, eu me senti pesada aquele dia, gente. Eu não aguentei, fiquei com muito medo. E a gente saiu dali antes de acabar o culto. Tive uma experiência assim, não foi muito agradável, por ser a minha primeira vez ali, né? Passou-se o tempo, essa minha outra amiga me chamou. E aí eu falei assim, olha, eu não vou, porque eu já tive experiência de ir, eu não gostei. Então, eu contei pra ela, né? Ela falou assim, não, na minha igreja não é assim.
Quando nós chegamos lá, quando eu entrei na porta, a regente, eu não sei se ela era regente ou se ela era a líder dos jovens, ela falou assim pra mim, olha, eu tô assustada, eu tô impactada com o que eu estou vivendo agora. E ela falou pra mim, ela falou, moça, você acredita que ontem Deus me mostrou você em um sonho? Deus me deu um sonho com você. E ela contou o sonho, né, detalhadamente, assim. Era você. E eu via você entrando por essa porta. E eu sem entender nada, né, porque eu não entendi absolutamente nada. E eu falei, tá bom. E aí Deus usou aquela moça pra falar comigo tudo o que eu estava vivendo, todo o meu processo ali que eu estava vivendo ali na casa da minha tia. Deus, ele falou assim, em profecia com aquela mulher, usou ela em profecia, né? E falou ali muitas coisas sobre o que tinha acontecido comigo no meu passado, o que estava acontecendo ali, né? E o que ainda iria por vir, algumas coisas. E que Deus, ele tinha um plano de salvação na minha vida. Que Deus falou aquele dia que não importa, não importava se eu estava fugindo. Eu poderia fugir para onde eu quisesse fugir, mas Deus, ele tinha um plano de salvação na minha vida. E Deus estava me dando um grande livramento de morte. Naquele dia era um sinal que Deus estava me dando um livramento de morte. Eu ia ver com os meus próprios olhos o livramento que Deus estaria me dando aquele dia, pelo plano de salvação que ele tinha na minha vida. Aquele dia ela fez o apelo, né? Perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu falei que eu não estava preparada, né? Porque é isso que as pessoas não entendem. Eles falam isso, né? A gente fala isso. Eu não tô preparada. E daí, tudo bem. A gente voltou para casa. Quando foi no caminho de casa, irmãs, eu ia sendo atropelada pelo ônibus. Mas faltou isso aqui, ó, pra ser atropelada. E daí eu comecei a ver a mão de Deus. Eu falei, olha o que a irmã falou. E aí eu só não fui atropelada porque a menina me puxou pro braço pra trás. Me arrastou, assim, com toda a força pra trás. Então, eu vi ali o livramento de Deus realmente na minha vida. Eu via a palavra se cumprindo. E ali, Deus tinha falado e cumpriu. Enfim, passou-se o tempo, eu não fui mais pra igreja com a menina, porque, se eu não me engano, foi o tempo que eu já vim embora pra cá, né? E pra cá não, pro Ceará. Não deu mais certo eu morar lá, né, em Belém, e eu fui embora pro Ceará. Voltei pra minha cidade, né, pra minha terra. Eu tava com uma vida, assim, totalmente frustrada por muitas coisas que aconteceram, né, na minha vida, até mesmo antes de ir pra Belém. Muitas coisas aconteceram. Morando com a minha tia também, não deu certo. Foram muitos planos frustrados, entendeu? Eu planejei uma coisa e foi outra. Eu planejei pra ir pra lá, pra estudar, pra trabalhar. E aconteceram muitas coisas que interromperam, né, os meus sonhos de fazer faculdade lá, enfim. Então eu tava numa época, numa fase da minha vida muito frustrada, muito angustiada, muito decepcionada, muito triste. Quando eu cheguei lá, era maior de idade, eu precisava de um trabalho, e eu falei, vou arrumar um trabalho pra mim, mas aqui eu não fico, nessa cidade eu não fico. E eu tinha um sonho muito grande desde a infância. O meu sonho de infância era morar em São Paulo, gente. Olha Deus aí já colocando esse sonho lá na minha infância, né, de morar em São Paulo. Quando eu voltei pra minha cidade, né, eu, eu não pensava em vir pra São Paulo, porque era um sonho muito distante. E eu falei, mas eu vou trabalhar, juntar dinheiro, e aqui eu não fico. Eu falei, eu não quero ficar aqui. Eu tava decidida que eu não iria ficar ali. E aí passaram-se os dias, né? Eu ali, vivendo aquela aventura, né? Vida aventureira, né? De vai em festas. Abrindo um parênteses aqui, né? Quando eu era do mundo, que eu não conhecia Cristo, eu nunca fui uma menina de aprontar. Eu nunca fui uma menina rebelde, não entrava em bebedeira. A minha coisa era festas. Gostava muito de festas. Eu não tinha mais amizades. As minhas amizades eram tudo saudáveis, graças a Deus. Então eu vejo ali o plano de Deus ali na minha vida desde da infância, né? Eu tinha umas amizades boas. Eu não era aquela menina que vivia em meio de confusão, que vivia com más amizades. Eu não era aquela menina que vivia com um homem e outro. Eu era uma menina muito centrada com isso. E disso eu tinha certeza. Que eu sempre falava assim, eu vou casar com um homem certo. Com um homem pra minha vida. Um homem bom, um homem honesto, um homem que seja fiel a mim. Isso eu coloquei na minha cabeça e eu vou formar uma família. Isso era uma coisa que eu sempre tinha na minha cabeça, aquela idealização daquela família maravilhosa, daquela família perfeita, né? Enfim, que a gente idealiza. E era assim que eu pensava. E eu consegui um emprego, e eu trabalhava, morava com a minha mãe, né? Voltei a morar com a minha mãe. E trabalhava o dia inteiro, voltei a estudar, porque eu não tinha terminado os estudos ainda. Quando foi um dia, a minha tia, que morava aqui em São Paulo, ela tava passando uns meses lá de férias. E um dia eu fui na casa dela. Era um dia que eu estava muito angustiada. Eu lembro esse dia que eu chorava, muito angustiada. E eu lembro muito bem, eu falei, eu preciso sair. Eu cheguei lá na minha tia, tudo bem e tal, né? Conversando, né? Conversa vai, conversa vem. Do nada ela falou assim, eu tô precisando de uma pessoa pra ir comigo pra São Paulo. Eu tô procurando, né? Eu tô procurando alguém de confiança. Ela comentou assim comigo, né? Ela simplesmente comentou, ela não me fez o convite. Quando ela me falou isso, eu falei assim, eu vou. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você vai? Tua mãe não deixa. Aí eu falei assim, eu vou. Não, eu vou. Pode escrever aí. Pode escrever que eu vou.
Não, eu não pensei assim, foi muito automático. Eu vou. Eu já estava decidida que eu queria sair de lá, né, daquela cidade. Juntou-se a decisão que eu não queria mais ficar lá com o desejo de morar em São Paulo. E aí, uniu o útil ao agradável e eu falei pra ela, eu vou. Pode deixar que eu vou. E ela disse, não, mas a gente precisa conversar com a sua mãe. Eu falei, tá bom, vamos, conversa com ela, eu vou avisar pra ela, mas eu vou. Tava decidida aí. Eu tava decidida porque eu já tinha a experiência de ter ido morar em Belém, né? Que a minha mãe já tinha deixado, né? Eu ir morar em Belém, né? Eu tinha ido com autorização da minha mãe. Então eu falei, não é a primeira experiência. Ela vai deixar, porque eu já fui uma vez, já saí de casa uma vez pra longe, então dessa vez ela vai deixar também.